Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente. Toda quinta-feira tem Dicas do Didu, gente. Hoje está um festival, vocês vão gostar bastante do que nós vamos comentar aqui. Eu começo, como eu tinha prometido a semana passada, mostrando o novo endereço da Delacroix, que agora fica ali. Ó, o Carrilhão já achou Delacroix ao máximo. Alameda Casa Branca 1207, no Jardim Paulista. E o site deles, que obviamente entregam em todo lugar. Vamos dar uma olhada? Olha que legal. Gefran, mon ami, você finalmente está com a casa pronta. Finalmente. E vai inaugurar um bistrô também. Vai inaugurar um bistrô 6 de fevereiro. Que delícia, hein? Vai ser legal. Bárbaro, ó, sucesso para você, ficou muito bonito. Obrigado. Eu acompanhei toda essa saga. Primeiro perdi a vilinha, que era linda. Poxa, um pecado, mas paciência. Mas foi um mal por um bambu. Foi uma época boa e pronto. E agora está numa casa fenomenal. É agradável isso. Sucesso para você. Muito obrigado. Viu? Bom, vamos dar umas dicas de vinho aqui para os nossos amigos. Gefran, e esse Pinot Noir do Delmas, é vinho caro ou é vinho de bom preço? Não, é super bom preço para um Pinot Noir dessa qualidade e está saindo R$242. É difícil um bom Pinot Noir nessa faixa. É difícil, é um Pinot Noir que vai eu sou da Borgonha. Pode falar com propriedade. E produz Pinot Noir. Tem vários bourguignons que gostariam de produzir um Pinot Noir dessa qualidade. Diga, Tá muito legal. Que bacana, hein? E esse produtor, o quê? Está há tempo aqui ou é coisa mais recente? Não, o Delmas faz já algum tempo que toma. Não é dos primeiros como o Bodgal que falamos, mas toma foi um dos primeiros, já faz uns 15 anos que estamos trabalhando com ele. Bacana, belíssima pedida. Eu já provei desse vinho e realmente é um grandíssimo produtor. Merci, mesmo. Merci. Bacana, né, gente? Eu gosto demais da proposta da Delacroix e agora esse bistrozinho certamente vai ser um lugar que eu vou marcar ponto lá, com frequência. Bom, o Fernando me escreveu e faz uma pergunta, já toda vez me faz essa pergunta, a respeito dos bota fora, como saber o que vale a pena, e pede para eu dar dicas. Olha, Fernanda, a minha dica é o seguinte, você deve procurar o bota fora dos produtores e dos importadores e dos lojistas que você confia, porque tem sempre malandragem nessas coisas, quando é aquele outro Black Friday também, que o brasileiro adora imitar as coisas que são de fora. Black Friday não tem nada a ver com a gente, histórico da data, e aqui virou um festival, tem Black Friday em vários dias, em vários meses, uma coisa tão boba, puramente para vender, e acabam surgindo muito das ofertas de a metade do dobro. Uma bobagem, né? Então, qual a minha dica? Minha dica é você ir atrás de gente séria. Gente séria, se faz promoção séria. Então priorize aqueles importadores que você confia, que tratam bem o vinho, e a mesma coisa os produtores e os lojistas, tá certo? Essa que é a minha dica, Fernando, desculpe a sinceridade, tá certo? Um vinho tem que ser bem cuidado, bem armazenado, e não é qualquer padaria aí com o vinho na vitrine tomando sol, vendendo vinho verde. Cansei de ver Casal Garcia quase escuro, Casal Garcia verde, branco, quase escuro, de tanto sol que tomou. Meu Deus do céu, não pode. Bom, vamos em frente. A Bruna me escreveu dizendo que está começando no mundo dos vinhos, e eu adorei essa pergunta, e me pede para dar dicas de como ela deve se informar sobre esse mundo tão vasto, para não falar bobagem, não pisar na bola. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Olha, tanto tem que eu fiz no passado uma série chamada O que é Básico no Mundo dos Vinhos,
justamente para esse tipo de consumidor que está entrando no mundo do vinho agora, que realmente é um mundo infindável. Quem diz para você que sabe tudo não sabe nada, porque não dá para saber tudo no mundo do vinho. Todo dia vem uma notícia nova, um aprendizado novo, uma nova região, um novo sistema, uma nova uva que descobriram, enfim, infindável. E também não tem que ter tanta firula, tanta coisa, tanta pose. O vinho não tem nada de pose, a arrogância não faz parte do mundo do vinho. Só em países como o nosso, que está engatinhando nisso, é que surgem os snobs, os caras que querem mostrar que são sabichões. Que bobagem, gente. Então, Bruna, não se preocupe, eu vou aqui, você depois vai assistir o que eu vou pôr agora, e depois você procure, porque a série O que é Básico no Mundo dos Vinhos são diversos capítulos. Eu vou pôr 2 aqui para você, que estão disponíveis, todos eles no YouTube, no meu canal do YouTube, e ninguém tem que pagar nada, porque os patrocinadores já pagaram para você assistir isso, tá certo? Olha que legal. O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos, Decanter, a verdade do vinho, Santa Carolina, Nieto Senetiner, Gran Cru e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá, bem-vindo a esta série O que é Básico no Mundo do Vinho. Para quem não me conhece, eu sou o Didu Russo, um ex-publicitário que há mais de 20 anos se dedica a estudar o vinho. Já visitei mais de 400 vinhedos pelo mundo, já degustei mais de 33 mil vinhos tecnicamente, já escrevi livros, já fiz 200 de palestras pelo Brasil inteiro e sou uma pessoa apaixonada pelo assunto. Essa série foi desenvolvida para você que está iniciando no mundo do vinho e que muitas vezes fica perdido com tanta coisa, tanta teoria, e que na verdade isso não tem que afetar a sua vida. Nós vamos falar aqui de vários itens para você se sentir um pouco mais ambientado nesse mundo que você está chegando e que você certamente vai se aprofundar, porque é da natureza do vinho. Vinho é um mundo infindável e você vai ficar muito feliz com o que você vai saber aqui. O vinho é fruto de uma planta chamada vitis. Vitis significa vida. Muito apropriado o nome, uma vez que o vinho acompanha a humanidade há 9.000 anos. Isso que se tem notícia, porque foram as últimas descobertas arqueológicas, dão conta de uma vinícola lá no Cáucaso, que remonta de 7.000 anos antes de Cristo, imagine, né? Então o vinho acompanha a humanidade desde então. É importante você saber que o vinho, na verdade, é uma coisa muito simples. Você pega essa uva, espreme a uva e a ação das leveduras transformam esse suco de uva com aquelas cascas, transformam isso no vinho, porque as leveduras têm a propriedade de se alimentar do oxigênio e do açúcar das frutas e transforma então esse açúcar é transformado em álcool e gás carbônico. O gás carbônico se espairece no ambiente e o álcool fica no vinho. Então, quanto mais açúcar tiver uma fruta, mais álcool vai ter aquele vinho. Então, de um modo geral, você vê, quando você toma um vinho, tem lá 12,5 de álcool, 13, 14. Isso é o que sobrou da ação das leveduras com o açúcar. O resto é basicamente água e mais de 500 componentes que fazem bem à nossa saúde. Outro ponto que eu sugiro é você não repetir os vinhos. Você vai achar estranho eu falar isso, mas acontece que o mundo está cheio de vinhos. Para você ter uma ideia, ninguém sabe ao certo
nem a Organização Internacional do Vinho e da Vinha sabe dizer quantas vinícolas existem no mundo e quantos vinhos elas produzem. Acredita-se que em torno de 200 mil vinícolas produzindo 10 vinhos cada uma. Então você imagine, nós estamos falando de 2 milhões de vinhos que existem no planeta. Ou seja, repetir um vinho é uma coisa dramática, porque se você passar a sua vida inteira a partir de hoje tomando um vinho diferente por dia, você vai morrer sem ter tomado nem 3% do que existe disponível, tá certo? Portanto, experimente, você pode encontrar seu vinho predileto sempre numa próxima garrafa. Outra coisa muito importante, você deve descobrir os tipos de vinho, porque além dos vinhos, os estilos que existem de tinto, rosé, branco, espumantes, fortificados, vinhos de sobremesa, os vinhos doces, etc., você tem dentro deles, normalmente nos vinhos tranquilos, uma diversidade enorme. Tem vinhos leves, tem vinhos de médio corpo, tem vinhos encorpados. E isso muda muito, mesmo com a mesma casta, isso muda muito de produtores para produtores e de países para países. Então você deve ir conhecendo para descobrir o seu gosto. Se você achou que uma uva lhe agrada, uma Cabernet Sauvignon, por exemplo, lhe agradou, você tem Cabernet Sauvignon no mundo inteiro. Ela é das uvas mais plantadas no mundo, cerca de 5% dos vinhedos do mundo são de Cabernet Sauvignon. Então você pode experimentar um Cabernet brasileiro, um Cabernet chileno, argentino, uruguaio, português, espanhol, italiano e assim por diante. Isso é muito divertido e vai ajudar muito você a ir descobrindo o seu gosto e experimentando vinhos diferentes. Outra coisa muito importante, que na verdade deveria ter vindo logo de início essa dica, não entre nessa afetação do mundo do vinho. O Brasil é um país de consumidores um pouco jovens no mundo do vinho. Existe muita sofisticação desnecessária no mundo do vinho. O vinho, gente, é um produto feito por uma pessoa, para o prazer de outra pessoa. O vinho foi feito para o nosso prazer, não para ditar regras de etiqueta social. Você tem que ter prazer com o seu vinho, consumir moderadamente e cotidianamente, porque isso faz bem para a sua saúde. E se você gostar do assunto, vai estudar. Tem muito conteúdo aí, inclusive gratuito na internet, está cheio de conteúdo, como esse aqui que nós estamos fazendo, para você se aprimorar para o seu gosto, para o seu conhecimento. Agora, essa coisa da afetação, de querer fazer pose, querer citar frases de efeito, isso é uma coisa muito, muito boba, e não entre nessa, porque depois você acaba virando o que chamam de enochato, aquele cara que só sabe ficar falando coisa que ninguém entende a respeito do vinho. O prazer é a única coisa que importa na sua relação com o vinho, acredite no Didu. Outra coisa é a questão das taças. Gente, uma taça especial de vinho faz diferença? Claro que faz toda a diferença, porque existe uma ciência atrás disso. Essas taças tipo Riedel, por exemplo, que são fenomenais, os Riedel estudaram essa coisa, porque existe uma diferença de peso, de volatilidade dos aromas. Portanto, o formato da taça, dependendo do tipo de uva que foi feito aquele vinho, ela tem um formato que propicia você perceber melhor esses aromas. Elas são como alto-falantes dos aromas para a nossa sensibilidade olfativa. Agora, as taças são fundamentais? Claro que não. Você tome o vinho do jeito que você quiser, até num copo americano. O ideal é você ter um jogo de taças que seja um pouco abaulado e um pouco fechado em cima para concentrar mais os aromas. É muito simples isso. Uma coisa importante é como abrir corretamente uma garrafa. Muita gente eu vejo usar o corta-cápsula, por exemplo. O corta-cápsula é prático e corta bonitinho
o topo da cápsula da garrafa, mas ele não é o indicado. Por que ele não é indicado? Porque a gente deve cortar sempre um pouco mais abaixo do gargalo e depois limpar com um pano úmido para você livrar aquela superfície da garrafa de qualquer impureza. Depois você saca a rolha, o ideal é esse saca-rolha que eu estou mostrando para vocês, de 2 estágios, que é o que os sommeliers e os garçons usam. Ele é certamente o mais prático que existe. Você deve enfiar essa espiral até o fundo para que ela pegue toda a rolha. Normalmente os saca-rolhas deveriam ter uma espiral um pouco mais comprida, mas você vai até o fim e depois você usa esses 2 estágios aí para ir tirar a sua rolha devagarinho para ela não romper, e então você serve o seu vinho sem que ele tenha contato com nenhuma possibilidade de impureza. Essa é a maneira ideal. Uma coisa importante também para você saber, essas tampas de rosca que chamam screw cap, você não deve ter preconceito contra elas, são rolhas excelentes, inclusive quando você está numa festa com amigos, um churrasco e tem um balde de gelo grande, várias garrafas, o ideal é que elas sejam realmente screw cap, porque você tampa e ela pode mergulhar lá no balde de gelo e você não vai perder o vinho. Eu cansei de perder vinho que escorregava no balde de gelo grande e acabava entrando água. Então elas são muito boas. E para você ter certeza disso, vou lhe dar uma informação. Existem diversos chateaus famosos de Bordeaux que há mais de 20 anos têm engarrafado uma parte de seus vinhos nas tampas de rosca, nos screw cap, para saber como é que está sendo a evolução disso, se no futuro será uma alternativa. Pois olha, até hoje elas estão aprovadas e vinhos abertos que foram engarrafados há 20 anos atrás tão impecáveis como se estivessem na rolha. Interessante, então não tenha preconceito não, são bons vinhos e muito práticos. Aerar e decantar. Muita gente fala, comprei um decanter e tal. Decanter é o máximo, quem é que não gosta de ter um decanter? Eu também tenho vários por sinal, e existem decanters sensacionais, né? Os decanters da Riedel, por exemplo, é de deixar qualquer um babando. Agora, quando é que se usa decanter? Você deve usar o decanter quando você tiver um vinho com muita idade e quiser se livrar dos sedimentos que ficam nele, então você faz esse trabalho de pôr com muita calma e atenção, porque um vinho com muita idade não deve sofrer nessas operações. Alguns vinhos podem morrer na decantação pelo choque de oxigênio que ele sofre, então tem que fazer isso com cuidado. E aí, usando uma luz contrária, você vai virando o decanter e vendo quando chega o ponto das borras. Pela iluminação, você está vendo que já atingiu as borras, você para de decantar. Essa é uma maneira. E aí você vai servir o vinho límpido e livre das borras. É importante, quem for fazer isso, lembrar que essa garrafa, que deveria estar numa adega deitada na horizontal para manter sua integridade e tudo mais, ela deve ser levantada pelo menos um dia antes. O ideal são 2 dias antes, você deixa ela de pé para que esses sedimentos desçam. Isso vai facilitar o trabalho da decantação. A outra função da decantação é de aerar. Aerar é diferente de decantar. Decantar eu acabei de explicar. E aerar é quando você promove uma grande oxigenação naquele vinho para apressar a evolução dele. Ele estava lá na garrafa. Isso é usado muito com vinhos de classe muito estruturados e que são novos. Porque você vai num restaurante, por exemplo, pede um Brunello de Montalcino, um vinho que precisa de idade. Pede um Bordeaux de classe, vinho que precisa de idade. Pede um Super Toscano, vinho que precisa de idade. E assim vai. Então, o que se faz? Põe num decanter, dá uma boa... Você vê que às vezes tem sommeliers que fazem energicamente esse movimento e apressa o vinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, particularmente, gosto que isso aconteça lentamente,
na minha própria taça, com o vinho evoluindo aos poucos. Assim como a conversa vai evoluindo aos poucos, o vinho também vai evoluindo aos poucos, eu tenho mais prazer nisso. Então você agora já sabe a diferença de aerar e decantar. Outra coisa importante, eu, por exemplo, que sou um enófilo, quem que é o enófilo? O enófilo é como eu e você, gosta de vinho, está estudando sobre vinho, quer saber mais sobre vinho. Mas a coisa que mais aconteceu na minha vida é eu ser chamado de enólogo ou de sommelier. Eu não sou, eu sou apenas um estudioso do assunto, portanto eu sou um enófilo. O enólogo não, o enólogo faz uma faculdade, ele estuda química, biologia, estuda agronomia, ele vai no campo, ele aprende a transformar a uva em vinho e ter todo o controle necessário para o que ele deve fazer para correções. Isso é que é um enólogo, estuda pra caramba. O sommelier é aquele profissional que nos aconselha na compra de um vinho ou na escolha de um vinho adequado para o prato que você pediu no restaurante, ou mesmo trabalhando numa empresa de importação, ou um produtor de vinhos trabalhando em vendas, ele tem conhecimento daquele vinho no sentido de atingir o seu gosto. Se você quer um vinho leve, um vinho médio, um vinho encopado, um vinho com residual de açúcar, ele conhece tudo isso para lhe orientar, focado nas harmonizações. Também é uma profissão que exige bastante conhecimento e bastante traquejo, não é só estudar, precisa ter tempo de experimentação. Então, enólogo, sommelier e enófilo são coisas diferentes. Nós aqui somos enófilos. Outra coisa legal de você saber é que você não deve nunca encher muito a taça. Uma taça de vinho, você deve servir 1/3 dela. Por que isso? Porque com 1/3 da taça você tem condições de girar essa taça para aerar o vinho e deixar ele ir evoluindo. Se você enche muito, você não tem como fazer isso, vai espirrar para fora. Além de ser deselegante, não serve para você girar a taça. Por isso que se serve 1/3 é o correto de servir a taça. A menos, às vezes, você vai num restaurante que tem vinho por taça, e se a taça é pequena, eles costumam encher. Aí, paciência, é isso mesmo, tá certo? Mas, via de regra, encha 1/3 da taça por vez. Outra coisa, esqueça essa coisa de notas. Olha, esse vinho aqui teve não sei quantos pontos de alguém muito famoso, muito importante. Para que isso? Que diferença faz isso? Isso não serve para nada. Interessa se você gostou do vinho ou não. Existem vários estilos de vinho. É mais importante você encontrar o seu tipo de vinho, o vinho que você gosta, e para isso existe inúmeros estilos de vinho, do que saber se o vinho teve uma pontuação alta. Imagine que você gosta de um vinho leve, mas o vinho que você comprou, muito pontuado por alguém famoso, é um vinho estruturado, denso, pesado. Não adianta ele ter 100 pontos, porque não vai lhe agradar, tá certo? Portanto, é você que vai tomar o vinho, você que comprou o vinho, pontue você o seu vinho e descubra o seu gosto. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos, Decanter, a verdade do vinho, Santa Carolina, Nieto Senetiner, Gran Cru e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos, Decanter, a verdade do vinho, Santa Carolina, Nieto Senetiner, Gran Cru e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. O tema de harmonizar o vinho e a comida
é um tema importante. Ele é fundamental? Não, não é fundamental. Muita gente não se importa com isso. Só que se você tomar o vinho certo com a comida certa, você vai ter mais prazer. E o que nós estamos falando aqui a respeito de vinho é basicamente de você ter prazer com ele. Eu costumo sempre, quando faço palestras a respeito de harmonização, fazer uma brincadeira que eu vou contar aqui para vocês. Você pode repetir para fazer o teste. Por exemplo, você pegue um pedacinho de queijo de cabra e harmonize ele com um vinho Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma casta branca muito gostosa, muito viva, muito fresca. Normalmente tem um traço de capim cortado, muito gostosa, e você toma o vinho sozinho e avalia a sua percepção. Depois você come esse queijo de cabra fresco, avalia a sua percepção. E depois você faz os dois juntos. Pegue um pedacinho do queijo, mastigue, experimente e tome um gole do vinho junto. Você vai ver que espetáculo quando duas coisas gostosas se transformam numa terceira coisa ainda superior. Por isso que eu brinco sempre que harmonizar é quando 2 e 2 é igual a 5, porque é realmente uma coisa superior. Nessa mesma palestra eu depois sirvo com o mesmo vinho um queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola ou roquefort são aqueles queijos azuis bastante salgados e intensos, e quando você faz a mesma experiência, aquele vinho que estava maravilhoso fica um desastre completo, porque ele não harmoniza. Aquele sal e aquela intensidade é muito forte e o vinho acaba ficando te dando uma sensação metalizada na boca. Agora, curiosamente, você tem sempre o vinho ideal para cada comida. Então esse mesmo queijo que estragou aquele vinho que ficou maravilhoso com o queijo de cabra, ele vai ficar ótimo com um vinho do Porto, por exemplo. Harmonizar um queijo azul com vinho do Porto é uma das grandes harmonizações. E o mesmo Porto que ficou bom com o queijo azul, ele fica excelente também com o chocolate. Então sirvo sempre um pedacinho de chocolate em seguida. Então veja que interessante como essa coisa é importante você ter um certo conhecimento, porque às vezes você convida um amigo, uma pessoa querida para um jantar especial na sua casa e escolhe o vinho errado. Você não adianta comprar o melhor do Sauvignon Blanc que exista e o melhor gorgonzola que você encontrar no mercado, que vai ser um desastre essa harmonização, tá certo? Então é bom se aprofundar um pouco sobre isso. Essa questão das harmonizações, obviamente, requer um aprofundamento, mas você sabe que existem algumas regras que eu vou aqui falar para você que pode facilitar a sua vida. Por exemplo, um caminho de harmonização interessante é a respeito dos pesos dos pratos com os pesos dos vinhos. Então, uma comida leve você deve harmonizar com um vinho leve. Uma comida de corpo médio você deve harmonizar com um vinho de corpo médio. E uma comida pesada, intensa, com um vinho pesado e intenso. Por exemplo, um ossobuco, que é um prato intenso, substancioso, você deve harmonizar com um Cabernet Sauvignon, com um Barolo, um vinho de bastante intensidade, um Taná, vinhos bastante estruturados. Se você comer um frango, por exemplo, corpo médio, você tome com um Chardonnay, que é um branco de corpo médio, vai ficar muito bom, ou um tinto de corpo médio, como um Chianti, vai ficar muito bom. Se você pegar uma quiche de queijo, um prato leve, com uma saladinha, você vai com um branco leve, um Sauvignon Blanc, pode ir até com um Gamay, um vinho tinto leve, vai ficar muito bom. Então esse é um caminho. Outro caminho que eu acho muito divertido é da cultura popular, que sugere harmonizar os pratos pelas cores. Os pratos claros você harmoniza com vinho branco e os pratos escuros com vinho tinto. Olha, é divertido e em 90% dos casos isso funciona bem. Se você gosta desse assunto e quer realmente se aprimorar, eu sugiro que você
estude um pouco o método Mercadini. O Mercadini você vai achar facilmente no Google, muita literatura a respeito disso. Já é técnicas avançadas que você vai ter harmonizações até sofisticadas e entender como é que pode se aprofundar nesse mundo. Mas isso já não é papo para iniciante, tá certo? Eu estava falando dos tipos de vinho. Então você tem basicamente os vinhos tranquilos, que são os tintos, os brancos e os rosés, que eu já comentei como é que se faz cada um deles. Você tem também uma outra categoria de vinho chamada espumantes. Os espumantes, existem várias maneiras de fazer um espumante, mas ele basicamente é um vinho duplamente fermentado, o que se faz em champanhe. Pega um vinho que já está pronto e acrescenta-se leveduras nesse vinho e arrolha-se. Essa refermentação vai produzir o gás carbônico. Esse gás carbônico também pode ser conseguido pelo método ancestral, como chamam. Se você engarrafar o vinho antes de terminar toda aquela fermentação, você vai obter um vinho com um pequeno gás carbônico resultante dessa fermentação que vai terminar na garrafa. Precisa saber o que está fazendo, porque se interromper muito antes, a garrafa vai arrebentar de tanta pressão. E se interromper muito depois, vai ficar um vinho xoxo. Então, é assim, esses vinhos espumantes, você tem ainda o sistema Asti, que é um sistema que se faz os moscatéis lá na Itália, e aqui no Brasil também se faz os moscatéis, que trata-se de interromper a fermentação por choque térmico dentro de uma grande cuba de aço, e aí engarrafa o vinho. O próprio método de champanhe, da dupla fermentação, pode ser feito dentro da garrafa ou também nessas grandes cubas, nesse caso não interrompendo a fermentação, mas acrescentando a levedura a um vinho tranquilo e refermentando esse vinho. Você tem ainda os vinhos fortificados, que é o vinho do Porto, o vinho Madeira, o Jerez. Como é que esses vinhos são feitos? Enquanto aquela uva está fermentando e transformando o açúcar em álcool, se você acrescentar o álcool vínico nesse mosto, ele mata as leveduras e interrompe essa fermentação. Então você fica com um residual de açúcar alto e um álcool bastante alto, porque foi acrescentado. Esses são os vinhos fortificados. E os vinhos doces? Os vinhos doces têm várias maneiras de se fazer vinho doce. O mais comum são o que chamam de colheita tardia, os late harvest. Você deixa as vinhas passarem do ponto de colheita para fazer um vinho tranquilo, e essas uvas começam a pacificar. Dependendo do nível de atraso nelas, elas mais pacificadas vão ficar. Então você colhe essa uva e espreme e faz um vinho que o resultado vai ser doce. Existe também quem colhe as uvas e deixe pacificar em grandes galpões, também é uma maneira. Outra maneira, que são os mais nobres, são os vinhos botritizados. Acontece em alguns lugares pela condição climática e geográfica. Quando passa do tempo de colheita, chega um determinado momento que surge esse fungo chamado Botrytis cinerea, que seria a podridão nobre, e resulta ele chupa o líquido da uva e ela fica bastante desidratada. O aspecto é feio, como você está vendo aí, mas ele resulta num vinho maravilhoso. Os Tokai são vinhos feitos assim, com a Botrytis. Muitos vinhos alemães da categoria Auslese são feitos com pelo menos uma parte botritizada. E são vinhos deliciosos e muito caros. E existem também os vinhos laranja. Os vinhos laranja são vinhos que estão um pouco em moda agora, são vinhos como eram feitos antigamente, porque antigamente se misturava todas as uvas, e mesmo as uvas brancas eram vinificadas como se vinifica as tintas hoje, ou seja, com as cascas. Se você pegar uma uva branca para fazer um vinho branco
e deixar as cascas junto na fermentação, o resultado vai ser o que chamam de vinho laranja. Tem mais estrutura, mais complexidade, é bem diferente do que um vinho feito da mesma uva, mas sem a presença das cascas. Uma coisa importante que falam muito é a acidez do vinho. Como é que você identifica a acidez de um vinho? A acidez do vinho você identifica quando você põe um gole na boca e você saliva. É uma reação natural da nossa percepção, do nosso organismo, em salivar respondendo àquela acidez. A acidez no vinho é importante porque ela é a coluna vertebral do vinho. Ela é a parte fundamental que vai determinar a longevidade de um vinho. E é muito importante na alimentação, na comida, na harmonização, a acidez. Normalmente as comidas pedem vinhos com acidez. Por isso que os tintos italianos são considerados vinhos da Mangiare, vinhos gastronômicos, porque eles têm muita presença de acidez no resultado final. O tanino, por que o tanino é importante e como é que você percebe o tanino? O tanino é importante porque junto com a acidez, que é a coluna vertebral de um vinho, o tanino é que dá suporte de estrutura para esse vinho evoluir e ter vida longa. Então, vinho que vai ter vida longa tem sempre ótima acidez e taninos de muita qualidade e potentes. Então, como é que você percebe o que é o tanino? Muita gente confunde, porque você toma um vinho com acidez alta, toma um vinho com um tanino alto, sem estar comendo nada, a sua percepção é impactante. O tanino, ao contrário da acidez que saliva a sua boca, o tanino seca a sua boca. Se você tomar um vinho com um tanino muito novo, muito presente, você vai sentir, às vezes o seu lábio até enruga por dentro da percepção de secura. Isso acontece porque os taninos são muito pontiagudos. Se você olhar no microscópio, você vai ver que eles têm uma formação pontiaguda. Por isso que quando o vinho evolui, os enólogos costumam falar que é um vinho que já está polimerizado, porque esse pontiagudo foi polimerizando, como aquelas pedras que rolam e não são mais pontiagudas, ficam redondinhas. Aí ele já não agride, mas quando ele é pontiagudo, normalmente é de um vinho novo, quando você põe na boca, ele sai à procura de proteína, porque o tanino precisa de proteína para se dissolver. E o que acontece? Ele não encontra comida na nossa boca, ele suga as proteínas da nossa saliva. Isso nos dá a percepção de secura. Por isso que quando você come uma carne suculenta, é sempre bom um vinho com bastante tanino. O que é corpo do vinho? É importante você perceber o corpo do vinho. O corpo do vinho normalmente é a somatória do conjunto do seu tanino, da sua acidez, do seu álcool. Se você pegar, para entender isso na percepção da boca, você tome um gole de água e depois põe um pouquinho de azeite numa colher e ponha na boca. Você vai ver a diferença de pesos que você sente, por isso que chamam o corpo do vinho. Um vinho mais encorpado normalmente é um vinho mais potente, normalmente é um vinho de vida longa, tem mais estrutura, que é a soma de tanino, acidez e álcool. O assemblage, o que é assemblage? Olha, assemblage, ou corte, ou blend, são a mesma coisa. Nada mais é do que misturar uvas diferentes para fazer um vinho. Então você tem, por exemplo, um caso típico, são os vinhos de Bordeaux, que costumam misturar Cabernet Sauvignon com a Merlot, com a Cabernet Franc ou Petit Verdot. Então isso é o que se chama de assemblage. No Brasil chamam mais corte. Muita gente refere-se atualmente a blend. Blend usava-se mais na linguagem dos Scots, mas hoje usa-se no vinho. É misturar castas, não tem nada de complicado.
É importante também saber essa coisa de novo mundo e velho mundo. Muita gente fala, eu gosto de vinho do velho mundo, eu gosto de vinho do novo mundo. O velho mundo é o que a gente conhece como Europa e alguns países como Israel, Líbano, que tem vinhos excelentes e que não são Europa, mas são os antigos países. E novo mundo são países como a América do Sul, América do Norte, América Central, África do Sul é considerado Novo Mundo, Nova Zelândia é considerado Novo Mundo, Austrália. Embora isso seja meio estranho, porque mesmo o Novo Mundo faz vinhos há quase 500 anos, 400 anos. Então não é tão novo assim. O que ficou caracterizado é que o Novo Mundo teve normalmente um estilo mais moderno de vinho, porque ele tinha liberdade. Foi o Novo Mundo, por exemplo, que descobriu que você manter a vinificação com temperatura controlada, hoje quase todo mundo usa isso, na cuba de aço tem uma cinta refrigerada, porque isso dava mais controle a fermentação do vinho, porque se o ano tivesse muito quente, por exemplo, se alteraria o tempo disso, ou se tivesse muito frio, demorava para fermentar. Então, essas descobertas vieram do Novo Mundo, que sempre experimentou mais. Claro, eles não eram os vinhos famosos da França, da Itália, da Espanha, de Portugal. Então, eles podiam arriscar. Imagine que um Chateau de Bordeaux fosse arriscar transformar o seu modo de fermentação. Ele não ia fazer isso. Então foi o Novo Mundo que descobriu isso, e normalmente veio do Novo Mundo as manias e os modernismos, aquela onda de vinho barricado que fez tanto sucesso, que agora está em declínio, graças a Deus. São coisas que surgiram do Novo Mundo, exagerar na madeira nova, consumo rápido, o vinho está pronto rápido. Então isso é que chama de Novo Mundo e Velho Mundo. Porém, hoje eu acho que isso é uma coisa bastante em desuso, porque você encontra vinhos finos e de classe, tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo, e também vinhos populares e exagerados também você encontra no Velho Mundo. Então, basicamente é isso. Olha, outra coisa importante, você que está chegando agora no mundo dos vinhos, é fundamental você comprar seu vinho de bons fornecedores. Seja o vinho nacional, seja o vinho importado, ele deve estar sempre em lugar refrigerado, deve estar longe da exposição da luz, deve ter sido bem transportado, deve ter sido bem armazenado. Isso tudo, o vinho não gosta de maus tratos. E hoje o mercado está cheio de vinho contrabandeado, mal cuidado, vinhos que você não sabe como foi transportado, e de repente chega alguém aí com um negócio da China para você. O negócio da China é só na China, porque aqui normalmente você vai quebrar a cara. Eu já cansei de degustar vinhos que vieram de contrabando, junto com o vinho que o importador trouxe, cuidou, armazenou direitinho, e eles são vinhos bem diferentes, porque o outro sofreu. Então, procure ter sempre fornecedores que tratem bem o vinho. Eu queria também dizer a você o seguinte, você que está chegando agora no mundo do vinho, não tenha medo do sommelier. Foi o tempo que o sommelier empurrava vinho para você, um vinho caro. Não tenha medo, o sommelier está ali para lhe ajudar. Ele estudou para isso, e ele estudou a carta do restaurante adequada para os pratos que o restaurante oferece. Essa é a função dele. Ele tem obrigação de ter vinhos adequados para cada um dos pratos em algumas faixas de preço. E importante, quando você sentar num restaurante e o sommelier chegar, você deve determinar a ele uma faixa de preço que você quer gastar. Isso não é deselegante, não. Ao contrário, isso mostra que você é uma pessoa traquejada e que sabe frequentar. É comum nos grandes restaurantes do mundo você pedir ao sommelier, falar, olha, eu vou comer tal prato, eu queria que só me indicasse um vinho que vai harmonizar bem na faixa de X reais, de X dólares, de X euros.
Então faça isso, veja quanto você quer despender num vinho para lhe dar prazer e peça a ajuda dele. A obrigação é dele de ter uma alternativa dessa para harmonizar com o seu prato. Não tenha medo do sommelier, não. Ele está lá para lhe ajudar, não é para mostrar que sabe mais, nem nada disso. O desafio dos rótulos. Gente, o rótulo é uma coisa realmente complicada. Primeiro que a gente precisa ter um certo conhecimento para entender de rótulo. Mas basicamente, os vinhos do Velho Mundo não põem o nome da uva. Essa coisa de pôr o nome da casta da uva no rótulo surgiu com o Novo Mundo, porque os consumidores não sabiam exatamente o que estavam bebendo. Então era comum colocar vinho tal, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, assim por diante. Na Europa, as pessoas já sabem que vinhos tem na sua região. Aliás, os países produtores de vinho, especialmente os de Velho Mundo, que tem essa cultura, ele não precisa estudar para saber que um vinho da Bourgogne é feito da uva Pinot Noir, não precisa vir escrito lá. E aí ele vai atrás de quem? Da região ou do produtor, que estão sempre no rótulo. Para nós confunde tudo, porque nós não conhecemos. Então é importante você saber isso. Conhecendo um pouquinho mais, você vai saber que região produz o quê. Então, no Novo Mundo não é assim, portanto vem sempre o nome das castas no rótulo. Quando tiver o nome de uma casta só, especialmente vinhos aqui do Novo Mundo, das Américas, é porque esse vinho tem, ou a totalidade dele foi feito só daquela casta, ou pelo menos 80% é daquela casta. Quando tem 80%, isso varia de legislação de país para país, mas normalmente é 80%, 85% de uma uva já determina que é o nome no rótulo. Às vezes está lá Cabernet Sauvignon, mas você vai ver, ele tem também um pouco de Merlot, tem um pouco de Cabernet Franc, que o enólogo usou para dar um toque diferente naquele Cabernet. Mas via de regra, ou ele é monovarietal, como chamam, quando é só uma casta, ou ele tem uma assemblagem, ou um corte ou um blend pequeno de outras castas. Quando for na Europa, você precisa conhecer um pouquinho da região para saber do que se trata, tá certo? A outra coisa que falam muito é a respeito de avaliar um vinho. O vinho, você não quer ser um sommelier, não é verdade? Ou nem quer entrar num concurso. Tem gente que quer, aí você vai estudar, faz um curso profissionalizante. Mas avaliar um vinho, normalmente você tem 3 etapas. Você avalia visualmente, onde se avalia a limpidez do vinho. Depois você avalia olfativamente, com os aromas. Sabe que os grandes sommeliers em concurso, só no visual e no olfativo eles matam que vinho é. Às vezes até o produtor e às vezes o ano. Imagina como é que é isso. E depois você prova então o gustativo, que chamam. Quando você põe na boca, aí você tem um conjunto todo para avaliar seu vinho. Mas lembre-se, pense no seu prazer. Você não quer ser um bambambam aí do negócio do vinho. O vinho foi feito para o nosso prazer. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Que tal? Gostou? Espero ter ajudado, Bruna, não só você, como várias pessoas que me seguem. Eu sei que tem gente de diversos níveis de conhecimento. Gente que sabe muito, gente que sabe mais ou menos, gente que sabe pouco. Como todos nós somos todos enófilos, aqueles que gostam e leem sobre vinho, estudam sobre vinho, tá certo? Bom, a Elizabeth me pede para contar que vinhos, ó, que você é curiosa, hein, Elizabeth? Ela quer saber que vinhos que eu bebi em janeiro e que me emocionaram. Olha que legal essa pergunta. Bom, em primeiro lugar,
em janeiro eu fui para o estaleiro, fui parar até no hospital com uma bactéria intestinal que eu peguei, não foi no litoral, foi na fazenda de um amigo. Eu não sei o que aconteceu, porque só eu, tinha um monte de gente lá, um monte de criança, meus netos, os netos do meu amigo, e só o velho Didu é que foi a nocaute. Pô, passei mal de ir parar no hospital, fui 2 vezes para o hospital. Então, na verdade, eu passei praticamente 18 dias de janeiro sem beber vinho nenhum. Foi bom para dar um refresco pro fígado, né? Mas deu tempo de eu provar algumas preciosidades, Beth, desculpe chamar de Beth, Elizabeth, que eu vou mostrar para você. Quer ver? Olha que legal. Eu provei, que eu adorei, já tinha tomado esse vinho com a própria Adriana Catena lá em Paris no ano passado, quando ela me contou essa novidade de esse El Reventon, que é o inimigo, lá ela e o Alejandro Virgil e mais um amigo dela, inglês, se associaram e acharam um vinhedo na Serra de Gredos. A Serra de Gredos, ali perto de Madrid, onde tem sebreiros também, é um lugar para você anotar o nome, porque tem preciosidades lá e são vinhos que certamente vão valorizar muito. E ela me contou isso em primeira mão, divulguei isso antes de todo mundo, aquela coisa do furo. Dizem que o jornalista adora furos. Eu acho isso uma puta bobagem, vaidade pura, mas enfim, ela me contou isso em primeira mão e nós degustamos juntos. Estava inclusive o meu filho Ramatiz e o Pagliari nessa viagem. Nós nos encontramos lá, foi uma noite deliciosa e agora os vinhos chegaram na Mistral. Uma preciosidade. Esse Garnacha 100% é de um frescor, uma coisa maravilhosa, vinhos todos com as próprias leveduras. Eu adorei. Reventon. Mas então, esse projeto, o que tem pra mim de fascinante é que é 100% off-grid. Até na metade dessa safra a gente consegue solicitar painel solar. Que então coisa. Isso é maravilhoso, né? Sensacional. Não, esse só energia renovável. Como a gente conseguiu fazer isso é porque nosso sócio, então somos eu, o Ana Vigil, o Garage Lane, que é um irlandês, que dedicou a vida toda. Ele é irlandês? Irlandês. E ele que tinha as terras lá? Não. Como é que vocês acharam então, isso? Foi assim. Não, peraí, como é que entrou um irlandês nessa história? Como entrou um irlandês é bom. Mas, então, tudo isso começou mais ou menos no 2011, acho que o Ale foi para Comando Ré, para a Festa da Floração, que eles sempre convidam periodistas, winemakers, uma festa que eles fazem ali em Gredos. E ali ele se apaixonou falando com o Dani, se apaixonou dos vinhos, se apaixonou da qualidade, se apaixonou da terra. Ele ficou assim, como é Ale, ele é uma pessoa bem... ele é bárbaro, aliás, ele foi agora escolhido o melhor enólogo, né? Eu fiquei tão feliz. Ele conseguiu uma estrela Michelin, imagina. Brincadeira, não? É um trabalho totalmente... Não, num lugar que não existia, e de repente... Não existia. É uma coisa linda, eu tive lá, nossa, que lugar lindo que ele fez. Absolutamente. Bárbaro. Bom, e eles então se conheceram. Porque ele faz coisas maravilhosas. Já faz 10 anos, ele se apaixonou por Gredos. Vamos dizer que um ano após a gente se viu na Argentina, ou um pouco menos. Ele me disse, eu estou apaixonado, eu quero fazer vinho na Espanha. Eu pensei, mas vinho na Espanha? Tipo, a gente vai fazer vinho na Nós somos argentinos. A gente tá aqui, não? Que isso? A gente faz... Você não vai para outro país fazer vinho. Não. Vamos ficar aqui. Mas ali eu pensei... Sabe, por que não? Menos de ver um lugar, porque eu também sou apaixonada do Madrid, por que não? Eu estava me mudando para Madrid nesse momento, então perfeito, a vida está aqui 1h30 do Madrid. Então nada, quando eu cheguei em Madrid, me mudei, meu pai vinho,
Eu fui com meu pai pro Gredos, conheci o Dani, de Comando Ré, tudo isso. Aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque é uma zona muito mágica. E o seu pai, qual foi a opinião do seu pai com tanta experiência em vinhedos? Não, muitas vezes. Meu pai não tem a sua opinião para ele espera. Ah, é? Depois ele pode dar uma opinião, mas no momento eu acho que ele passou muito bem. A gente deu uma caminhada pela vinha, pro vinhedo. Eu sempre digo mesmo, mas é como a mim me deu a impressão de que um gigante tinha estado por ali jogando canicas com bolas. Isso. Deu umas pedras assim gigantes, mas estão em lugares completamente como al azar, não como aquela região é encantadora. É uma coisa assim, tinha uma mágia. Teve um incêndio lá, né? Vocês não sofreram? Teve incêndios todos os anos. Um desses incêndios chegou a 2 metros no nosso Nossa Senhora! Tem incêndio de todo mundo. Agora a China tem sofrido tanto. A parte dali, o patrimônio cultural em termos genéticos de vinhas velhas. É incrível, né? Isso quebrou o coração. Muito triste. Bom, então continua a história. Então ali eu me apaixonei também. Porque eu pensei, imagina, tipo, eu estaria do lado, eu moro aqui, posso estressar pra tudo. É um projeto que eu posso estressar, sabe? Tipo, é tão difícil estar longe, né? Também, sabe, era divertido, como uma coisa nova. Claro. Mas não saía nada. A gente tentava encontrar uma terra para comprar, mas encontrávamos meia hectare, sabe? Nada que pudesse fazer que um projeto pudesse realmente... suficiente. Tinha que ter um... Exato. Então, passaram uns anos, eu estava um dia no Loire, no Chambleu, estava dando um masterclass para um grupo de pessoas ali. Eu conheci o Garage Lane, o irlandês. Eu achei ele muito simpático porque ele estava ali com a filha dele, toda a família, né? Então, como ele estava ali com a filha, eu achei ele muito simpático. Eu achei que lindo um pai que vai fazer o USA 3, o USA 2, Bárbaro. com a filha, que bonito que eles compartilham nesse vinho. Ele é um colecionista de vinho, mas ele é um apaixonado, totalmente como... De coração mesmo. De coração. Então, ali, bom, nós conhecíamos, começamos a tomar vinho juntos, vamos juntos para um clube que a gente tem ali em Londres, 67 Pall Mall, clube de vinho. Ficamos com Wine Buddies, Wine Friends, ganhamos muita coisa. Um dia eu mencionei para ele, olha, porque ele queria escrever um livro sobre vinho, ele estava por se aposentar. Então eu falei, mas pode escrever um livro sim, mas eu tenho esse projetinho que a gente vem pensando já faz 9 anos em fazê-lo em Gredos, ainda não apareceu nada, está muito difícil, mas será que você gostaria de ser nosso sócio? Onde firmo? Onde firmo? Na mesma hora. Enfim, 2 dias depois dessa conversa, te juro, 48 horas. O Ali me manda uma mensagem que diz: olha, o Dani tem me feito uma proposta, ele encontrou também um lugar, parece que pode dar certo. O que acha? Eu falei, escuta, sabe que justo eu falei com um cara que acha que ele poderia ser nosso sócio? Que acha? Tá brincando. Você fez um Google dele? Não, mas ele me cai muito bem. Enfim, como eu, vamos por instinto, olha, vamos por instinto. Eu gosto dele. Minha mulher ia dizer que é uma conjunção astronômica isso. Exato, então aí ali eu liguei pro irlandês, pro Garage, o Garage tem aparecido, não vais acreditar, mas tem aparecido algo. Ele falou, vamos pra lá. Eu arrumo tudo. Eu falei, tá bom, eu tenho uma reunião agora, eu te ligo numa hora. Liguei numa hora, ele tinha passagem comprada para os dois, alugado o carro, o quarto de hotel pra gente ficar. Tudo, ele tinha arrumado tudo. No dia seguinte, às 8 da manhã, partimos, nos encontrar com o Dani, ver a propriedade, enfim, o resto da história. Que demais! Sim, bárbaro, bárbaro. Isso foi que ano? O ano passado. O ano passado. Sim. E aí já partiram para fazer um vinho logo em seguida. Claro, nós fomos ver a propriedade por primeira vez. Deixa eu pensar. A gente poderia ter sido fevereiro, fazia frio, bem outubro do 22, de repente. Depois a gente fez tudo o trâmite no final do ano. Aquele foi o momento. Então,
falha a memória, Didu. Mas mais ou menos entre o fim do 22 e começo do 23, a gente estava comprando propriedade, sabe? Já temos uma sociedade, temos que fazer tudo isso. Finalmente consegui usar aquele nome que eu quis usar para inimigo. O inimigo quase não se chama inimigo. O inimigo ia ser Benandante. Benandante? Sim, porque os Benandantes eram no século XVII, não, XVI, na verdade, no Friuli, tinha umas bruxas que se faziam mal para bruxas e bruxos, né? Não é que é feminino, tudo é feminino e masculino também. Então, durante a safra, em seus sonhos, tinha um grupo de pessoas, homens e mulheres, que eram os Benandantes, os de bem andar, que lutavam contra as bruxas. Bruxos, sim. Para salvar a colheita. Para então, defender. Se ganhavam nos Benandantes, a colheita era boa. Então, eu sempre gostei desse conceito, né? De que você lutava pelo bom. De lutar para... Então, hoje a gente se imagina como Benandante, estamos também lutando pelo mundo, né? Por fazer uma agricultura... não sei o nome em português, mas enfim, sustentável, né? Lutadores pelo... E vocês estão, o vinho, a produção dele é na linha do... Regenerativa, pode ser. Eles falam regenerativa. Regenerativa, na verdade, é a que está se transformando de uma convencional para uma orgânica. Exato. Mas eu acho que ali é tudo orgânico, pelo que eu vi naquela região. Sim. É um lugar tão inóspito e tão antigo, né? Que... Como é que foi a fermentação? Foi com as próprias leveduras desse vinho? Então, como é que foi o trabalho do Ale? Não é fermentação com levadura nativa, mas a próxima safra sim. Ah, que legal. Porque esse a gente estava um pouco mais longe, foi tudo um pouco pressado, nós perdimos 5.000 litros. Nossa. Porque quebrou um tanque, a gente estava usando, alugando um lugarzinho numa cooperativa de vinho para fazer o vinho. Ali é uma confusão. O Jesus faz o vinho na cooperativa. Claro, mas a cooperativa fechou agora. Ah, é? A de Grandes. Putz. Porque nós fazíamos, esse foi feito na cooperativa. Tá. Boas pessoas. E onde estavam os Benandantes nessa hora, caramba, que os Benandantes quebrou? Estavam estressadíssimos. Não, mas esse Benandante tem muito o que fazer também pro inimigo e pro catena. Então, mas bom, acho que deu muito certo. Esse ano eu até fiz um vinho pisando. Ah, é? Com minhas amigas. A gente chamou de vinho em Bragas. Que bárbaro. Uma tirou o vinho calcinha, seria. Mas porque uma tirou o dessa safra passada agora? A safra 23. Sim, tá. Exato. E esse já foi com a fermentação espontânea? Sim. Que bárbaro, muito legal. Com as levaduras nativas, sim. E então deu super certo, porque também a gente está experimentando, né? Claro. Estamos conhecendo. Então, eu falei pro Garros, falei, olha, esse é o meu vinho bravo, minha calcinha, eu quero que seja, como tudo feito de levadura nativa, etc. Então, deu muito certo essas levaduras. E esse... deu muito certo, não agregar nada. Claro, é o ideal, né? As levaduras nativas eram muito boas. Isso claro. Não, nessa região, inclusive, a maioria faz vinho assim. O sucesso do Comando G é muito por isso, né? Eles são radicais, né? Sim. Mas me diz uma coisa, esse vinho, deixa eu mostrar de novo, La Reina, ele chega quando no Brasil, lá na Mistral? Ele tem que chegar agora. Eu acho que ele está para chegar. Uns meses no máximo. E a gente já pode divulgar isso? Podemos divulgar. Estamos tomando em primeira mão. No Brasil ninguém tomou isso ainda. Ninguém tomou no Brasil. Meio brasileiro tomou, exceto meu marido, que já tem tomado. O seu marido, que é brasileiro, já tomou antes de mim. O marido dela que fez a peça. Sim. Que você soube na festa que a sua irmã fez, que eu fui convidado como... Sim, eu vi você era o rei. Eu era o rei. Você foi o rei, eu achei a melhor escolha do mundo. A moça veio... Até escrevi pra Cris, mas te disseram de escolher a Didu? Você é uma gênia. Foi você. Sabe como foi? Ela veio vindo e me buscou e eu virei o Roi Louis. Eu vi, adorei.
Você faz um bom rei. Fico bem de rei? Muito bom. Olha, Adriana, eu agradeço muito por você o privilégio de estar provando esse eu vinho em que primeira agradeço mão. você, Dido. Estou adorando a novidade, porque essa energia que gera toda essa sinergia que você teve com o novo sócio e achar o lugar, tudo isso, na minha opinião, existe alguma coisa que a gente não consegue perceber, às vezes, que leva para esse sucesso. Absolutamente. E você certamente está vivendo isso, e essa energia vai passar para o vinho e certamente vai ser um sucesso. Sim. E depois o vinho passa essa energia também quando ele é bebido, nem para as pessoas bebendo. Claro. Isso é muito importante. O vinho fica melhor quando você está bebendo em boa companhia. Isso sempre O papai já provou o vinho, não? adorou. É? Meu pai ficou impressionado. Olha, ele que ficou bom. muito feliz. Até eu acho que ele suspirou de alívio. Agora ele vai dar. Agora ele fica mais tranquilo. Vai dar certo. Ele decidiu que vai dar certo. Vocês sabem que o vinhedo Adriana se chama Adriana porque essa moça aqui era menina e foi com o pai quando eles encontraram esse vinhedo, que hoje é um creme de la creme, né, lá na Argentina, e o vinhedo tem o nome dela. Você vê que você dá sorte, hein? Eu adoro ter esse vinhedo. Sempre penso, esse vinhedo vai viver tanto mais do que eu. Esse vinhedo vai ter 200 anos. Não, aquilo é mais. Exatamente. E o seu nome está lá. Adriana, com umas plantinhas, sabe, os vinhos. Adriana, obrigado, viu? Ó, pessoal, tá chegando lá na Mistral, vocês acompanhem, hein? Você conhece? Então você. Mas peraí, são várias parcelas? São várias parcelas. Este aqui é uma garnacha de uma determinada parcela. Isso. E você uma tem. propriedade que ela reina, e nessa propriedade temos a adega. Ah, tá. Então ali onde temos os painéis solares, é tudo onde fazemos o vinho, né? A vinificação de todos os nossos vinhos é lá, da reina. tá. Mas depois nós temos adquirido, heredado, né, do Danilande, duas vinhas muito bonitas, umas que foram plantadas no 43 e no 45, Olha. já tem 80 anos, elas estão numa ladeira linda, linda. O sol sai justo na frente, uma coisa maravilhosa, assim, uma coisa muito especial, muito mística se você vai ali. E depois temos outra propriedade muito pequena, nem mesmo uma hectare, acho que é quase uma hectare, que no lugar chama San Gregório. Ele está justo na frente de o que era um convento antigo, mas em cima tem muito árvore de fruta, de ciruela. Ciruela? Ciruela é. Meu Deus do céu. Plano, é ameixa. 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 Temos árvore de ameixa, de amendoim. Sabe? É mesmo? Aí tá cheio de arvorinhos. E no meio disso, as vinhas. E de lá, esse ano, eu acho que temos tirado a melhor, uma fruta assim, incrível. E ela, por conta desse habitat, ela deve ser diferente, né? Ela é mística, ela é incrível. Eu tô assim. Esse ano já. Achei como uma filha, não sei explicá-lo, mas assim. Vocês já fizeram vinho dessa vinha esse ano? Ele tá guardadinho, ele tá descansando agora. E como vai Ele chamar veio. esse daí? Então, por agora vamos ter 3 vinhos. La Reina, vamos ter El Reventón. Estamos vendo se aparcelamos e criamos um vinho a mais, mas por agora não temos tomado aquela decisão. Ok. Por agora estamos fazendo um vinho que se chama Reventón. Ele está ali, ele está cozinhando, né? Ele está fazendo sua alquimia, ele está ainda, ele é um pouco misterioso. Depois temos um vinho a mais que surgiu de um acidente, a gente perdeu 5.000 litros num acidente com uma porta que quebrou, saíram derramados. Nossa. Então, todo esse sofrimento. Eu estava num evento em Alemanha, eu me atragantei quando eu recebi a notícia, mesmo, não né? conseguia nem falar. Nossa. Então, mas do mal, né? Acontece. Limão faz limonada. É isso aí. Uma da vida te dá limões. Então, o que fizemos foi decidir fazer um vinho onde a gente faz um vinho conjunto com outro produtor. Então, teve o produtor que ele estava guardando aquele vinho. Ok. Ele se ofereceu também a fazer um vinho juntinhos. Então, fizemos o primeiro vinho juntos. A ideia se chama número 17, que é o número da sorte, porque o dia que o aniversário do meu avô, o dia que eu me casei. Ah, é? E também foi esse vinho era da parcela 117, então tudo deu assim. Nossa,
só coincidência, não? Foi tudo uma coincidência, então para colocar um pouco de sorte, no que tinha sido uma da sorte, chamamos de 17. Vamos colaborar com distintos produtores locais para fazer esse vinho cada ano com um produtor diferente. Sensacional! Eu acho que sim. Isso tudo vai ao Brasil, não é só esse aqui. Não. Bárbara. Por agora está indo esse, mas estamos porque o Reventone a gente ainda não sacou a primeira safra. Ok. Vamos fazer o ano que vem. Bárbara. Quando a safra vai direto para o Brasil. Sensacional! Agora sim, vou juntar esse vídeo com o anterior. Obrigada. Custa R$ 563, um espetáculo. Eu curti muito daquele enólogo Luiz Patrão, que é quem dá consultoria lá para o Coelheiros, esse Tapada de Coelheiros, o branco 2023 de Arinto e Antão Vaz, um espetáculo, curti muito ao sol. Também esse Quinta da Ponte Pedrinha, que eu estava a tempo para degustar, 168, uma pichincha de Alfrocheiro, Touriga, Tinta Roriz e Jaém, vinho fresco, elegante, delicado, próprio para o verão. Também tomei lá da Premium Wines, do meu amigo Mário Sérgio, esse espumante Baga Bical e Maria Gomes, que é um espetáculo estruturado, denso, muito floral, exuberante, gordo na boca, um espetáculo de espumante. Tomei também o Clemens Busch. O Clemens Busch tem vários vinhos maravilhosos, todos biodinâmicos. Esse aqui tem um nome complicado, que é o Ortswein vom Rothenschiffer Riesling Trocken. Sabe que toda vez que diz Trocken é porque é seco. Riesling Trocken, você sabe que é seco. O Trocken Beerenauslese é super doce, porque aí o Trocken de seco, quando é só Trocken, no Trocken Beerenauslese significa que a uva estava seca quando foi colhida. Uma uva passa, obviamente o vinho é muito doce. Olha, prestigie esses vinhos do Clemens Busch, que é obra-prima, viu? Eu tomei também o delicioso, um vinho alsaciano que eu adoro, que é o Métis. O Métis é do Domaine Bottgaio. Aliás, ele tem Moscada Alsace, Riesling, Sylvaner, Chasselas e Pinot Blanc. Outro vinho que eu tomei, que eu ganhei do meu filho Viking, que trouxe lá de Ilhabela para mim, um vinho que eu gosto demais, que os brasileiros deveriam prestigiar mais, que é o Moscatel, nosso espumante Moscatel, uma delícia, vinho versátil, de boa qualidade, um nariz exuberante. Aliás, na ocasião gravei um vídeo que fez muito sucesso no meu Instagram, que eu vou pôr aqui para vocês. Dá uma olhada, que legal. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de Moscatel. Eu estou aqui com esse Moscos, que é da Audace. Audace, eu gosto demais da Audace, primeiro porque é feito lá pela EBV, do meu amigo Alejandro Cardoso, que é um enólogo, acho que o enólogo mais premiado hoje que tem no Brasil, um craque, uma pessoa muito competente, modesta e gente finíssima. E eu gosto também da Audace por causa do nome, né? Porque produzir vinho no Brasil, bonitão, tem que ser audacioso, né? Porque você imagina, fazer uma vinícola no Brasil, ela custa o dobro do que fazer no Uruguai ou na Argentina. Que tal? E quando o seu vinho está pronto e você põe ele à venda no mercado, ele paga o dobro do imposto que se paga no Uruguai ou na Argentina. Quer dizer, o custo Brasil inviabiliza praticamente o negócio e você tem que ser audacioso mesmo. Mas eu queria falar de Moscatel pelo seguinte: o Moscatel, não sei por que razão, os brasileiros, especialmente os próprios produtores, eles têm um certo preconceito, uma coisa um pouco ridícula, diante de um vinho que é estupendo. Essa família dos Muscat tem vinhos maravilhosos, muito florais, muito gostosos e muito versáteis na sua
capacidade de harmonização. Ele fica bom com contraste, por exemplo, com queijos fortes. Ele é bom com os bolos. Ele é bom especialmente, vou lhe dar uma dica, faça uma posta de salmão bem graúda na brasa, com a brasa muito forte, e põe apenas uma raspa de limão e um pouquinho de sal e pimenta do reino, tosta ele de forma que ele fique cru no meio e aquela pele fique bem tostadinha. Você vai ver que espetáculo a acidez do moscatel com essa gordura da pele e a textura e o certo dulçor que tem o salmão com esse vinho aqui. E os brasileiros deviam respeitar mais esse vinho. Você sabia que todo jornalista de vinho estrangeiro que eu conheci e que provou o moscatel, eles acham que é um produto que está com o caminho aberto para exportação, uma vez que ele tem mais álcool que o Asti e tem menos dulçor do que o Asti. Então, o que acontece? Tem um caminho pronto para eles, para exportação, e não é explorado isso. Então, prestigie mais o moscatel, e você que produz vinho, não tenha vergonha não, você tem que ter orgulho de um vinho tão bem feito, tão gostoso, e que muito brasileiro dá preferência a ele. Essa coisa de ser um pouco adocicado, pequeno residual de açúcar, é uma coisa que cativa todo o mercado novo e até mercados experientes, como é o caso do mercado alemão, que conhece muito bem essa coisa de vinho com residual de açúcar e que não está sendo explorado na exportação, tá certo? Curta mais o moscatel. Você não acha, gente? Olha, se eu tivesse hoje um moscatel, se eu fosse produtor, eu faria duas coisas. Eu faria um concurso de harmonização de moscatel com outros pratos e não só com a coisa do bolo em festa, nas escolas de gastronomia. Certamente vão surgir coisas inusitadas como essa do salmão, que eu descobri por acaso um dia degustando vários moscatéis e estava fazendo um salmão na brasa e descobri essa fantástica harmonização. É isso que eu faria. E eu iria trabalhar as feiras de exportação, especialmente na Europa, para vender nosso moscatel. Bom, eu tomei também um vinho que eu adoro, do Giusti Zanza, que é o Vigna Vecchia. O Vigna Vecchia Giusti Zanza é, como o próprio nome diz, vinhas velhas, um vinho com fermentação espontânea, um vinhaço que você encontra lá na Weinhaus Excellence. Vale essa dica, depois você me conta. Eu tomei também do meu amigo Miguel Viseu, que eu trouxe esse vinho na mala, o Saravá Loureiro. Miguel Viseu é um enólogo de mão cheia que hoje trabalha lá na Afros Wines, do meu amigo Vasco Croft, com quem eu passei uma semana deliciosa no final do ano passado, e encontrando lá com o Miguel, falou, olha, eu quero comprar aquele seu Saravá que eu tomei no outro ano. Ele acabou me entregando sem eu estar presente, não me cobrou nada, e pela segunda vez eu tomo o Saravá sem pagar nada. Você que mora aqui no Brasil pode comprar o Saravá na Cellar. A Cellar traz os vinhos do Miguel e traz também uma linha grande da Afros Wines, do meu amigo Vasco Croft, um dos pioneiros em biodinamismo lá em Portugal. Experimente. Tomei ainda esse vinho aqui, o Lizzie Wine, que é um Cuevre ou Kvevre, mas eles pronunciam Cuevre, alsaciano, georgiano, que eu trouxe no outro ano lá do Simplesmente Vinho. Estava guardado aqui, esse janeiro eu falei, vamos tomar, e pronto. Trouxe 2 garrafas e uma já foi, e agora logo mais vai a outra. Um espetáculo, muita extração, nariz intenso, um vinho laranja daqueles para
você saborear com os queijos maduros, aqueles que estão andando já na geladeira, fica muito bom. Os laranjas são bem versáteis para harmonização, para os escabeches, as coisas que têm tempero e acidez, fica muito bom. E para terminar, tomei ainda, você vê que eu tirei o atraso, né? Em poucos dias que eu me restabeleci, tomei essa maravilha da Bárbara Monteiro, do Mainova. O Mainova é uma vinícola bastante nova e chama Mainova porque ela é das irmãs, é a mais nova. E lá no Alentejo eles têm um pouco dessa coisa dos sotaques, como se fosse o nosso mineiro aqui, é a mais nova. Achei muito legal o nome. E o pai tinha esse vinhedo e tinham vinhas muito boas lá que o Antônio Massanita é que tinha descoberto para ele. E essa moça, olha aí, o carrilhão tá todo vapor, tá desafinado, mas está tocando. E ela tem então a assessoria do Massanita. E esse vinho tem uma notícia ótima para vocês. Logo mais vai chegar no Brasil pela 4 Import. Eu não sei que rótulos que ele está trazendo, acho que eu até já divulguei isso num vídeo, mas não me lembro. Mas acompanhe a 4 Import, experimente os vinhos da Bárbara Monteiro, que são vinhos muito sinceros, muito bem feitos. Você vai conhecer um outro Alentejo, tá certo? Olha, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida, compartilhe, vamos divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. E inscreva-se, gente, porque aí quando tiver vídeo novo do Chato do Didu, você vai ficar sabendo. Toma uma taça por refeição, hein? Faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito. Tá certo? Saúde!